Então, bom dia a todas e todos que estão aqui. A quem está online, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do fuso horário, boa madrugada. Então, esse é um relato de experiência sobre uma das coisas que eu faço como leitor na Universidade da República, no Uruguai. Para falar sobre esse relato, digamos que eu tenho que explicar primeiro como é a situação do Uruguai, não é? Como é o contexto do Uruguai. No Uruguai, a formação de professores não se faz na universidade. Existe uma outra instituição, que é essa que está aparecendo aí, a ANEP, Administração Nacional de Educação Pública, que ela é responsável por tudo da educação básica do Uruguai, inclusive a formação dos professores que vão atuar nessa educação básica. Dentro da ANEP, então, tem esse instituto, que é o Instituto de Professores Artigas, onde ficam os chamados professorados, que seria mais ou menos equivalente ao que a gente chamaria de licenciatura no Brasil. Com a diferença de que não tem participação nenhuma da universidade nesses professorados. E aí o contato também que os professores acabam tendo com pesquisa é bem parco. Essa situação tem a ver com a história do Uruguai, com a história da formação das instituições do Uruguai. Essa discussão sobre a não participação da universidade nos professorados é uma discussão antiga que existe já bem antes de eu chegar lá. E dentro de onde eu atuo, que vocês estão vendo aí na foto, né, eu atuo na Universidade da República, no Centro de Línguas Estrangeiras. Esse Centro de Línguas Estrangeiras ele tem um conjunto de atividades, um conjunto de iniciativas que é voltado para aproximar a universidade dessa outra instituição, a ANEP, e a universidade dos professores que atuam, no caso, professores de línguas. Existem várias iniciativas, é um conjunto, então, algumas delas são cursos de formação continuada, que acontecem frequentemente. Às vezes a gente consegue uma autorização, às vezes não, para que algumas disciplinas teóricas de língua, por exemplo, de língua estrangeira, esses professores possam se matricular também, né, nessas disciplinas. E, recentemente, houve um projeto que também era antigo e que foi posto em prática recentemente, que é a formação de uma pós-graduação mista, né, uma pós-graduação interinstitucional, ANEP e UDELAR, em ensino de línguas. Esse ano vai formar a primeira turma da especialização, no ano que vem começa a primeira turma do mestrado. Então, vai ser uma especialização e um mestrado em ensino de línguas interinstitucional, né, a universidade com a ANEP. No âmbito do leitorado, a proposta que foi feita, no caso para a diretora aí no CELEX, foi a construção, a formação de um grupo de pesquisa para professores de português, voltado para esses professores da educação básica. Eu não sou o único agente de português que tem na universidade, tem alguns outros, então o que a gente fez foi se juntar, nós, que somos professores de português dentro da universidade, e formar esse grupo de pesquisa para uma iniciação à pesquisa para os professores. Bom, aqui a gente entra um pouco nesse conceito do que seria um professor pesquisador, que hoje é um conceito bem diferente do que ele era quando ele surgiu lá nos anos 60, né? Quem já leu aqui Pedagogia da Autonomia deve lembrar que tem uma notinha de rodapé que Paulo Freire diz assim, ele mais ou menos contesta o que era esse conceito na época, mas o que ele diz é o seguinte: todo professor é pesquisador, porque toda prática de ensino pressupõe testagem, experimentação, ou seja, a prática pedagógica é uma prática de pesquisa constante. Então, quando a gente fala em formação de um professor pesquisador, a gente fala, na verdade, na formação de uma consciência do professor com relação, principalmente, a duas coisas. O que ele ensina, o que ele leva para a sala de aula é resultado de pesquisa, e isso, quando a gente fala em ensino de línguas, precisa ser bem ratificado, né? A gente precisa enfatizar isso, porque, ao contrário do que pode acontecer em outras áreas, como, sei lá, história, geografia, biologia, existe uma coisa meio no senso comum, no inconsciente coletivo, de que o que se ensina em língua saiu de alguma casca de ovo. Então, a ideia é que esse professor ele precisa ter essa consciência de que o que ele ensina é resultado de pesquisa e de que ele é agente dessa pesquisa e não um mero usuário. E aí, por que eu falo isso?
Um dos reflexos dessa não participação da universidade nesses professorados, na formação desses professores, é que... estou nervoso, peraí. É que eles não se entendem, não só como pesquisadores, né, mas eu vou além, eles não se entendem como produtores de nada. Eles só se entendem como reprodutores. Isso é meio que um paradoxo, porque não é que eles não produzam, eles produzem muito, e eles produzem com muita qualidade. Então, todas as vezes que a gente interpela esses professores sobre qualquer atividade de ensino, qualquer experiência que eles têm, aparecem relatos incríveis, que eles mesmos não valorizam. Então, eles se entendem como reprodutores, quando, na verdade, eles são produtores também. E, não raro, eles chegam para nós, né, na universidade, com demandas do tipo: como eu levo isso para meus alunos? O que eu faço na minha sala de aula? Como eu trabalho com as novas tecnologias, como se a gente fosse oferecer algum tipo de receita de bolo para o que eles vão fazer. E, na verdade, eles têm as respostas. Eles mostram para a gente que eles têm essas respostas. Então, nesse contexto, a gente formou esse grupo, que é Grupo de Estudos sobre... O nome do grupo é esse, Grupo de Estudos sobre Aquisição, Ensino e Aprendizagem de Português. Esse grupo, ele é parte de um todo, ele não é uma coisa isolada. Então, esse contexto que eu falei do Selex, do que o Selex faz, desse conjunto de iniciativas, parte disso é esse grupo. Esse grupo ele tem uma história, assim, um histórico da formação e de quando ele começou até agora. A gente foi na tentativa e erro, até chegar ao estado atual, que é os professores que entram nesse grupo, eles passam por uma seleção primeiro, e eles passam por duas fases. Então, primeiro, eles vão participar de um projeto coletivo, depois, cada um deles vai desenvolver um projeto individual relacionado ao seu próprio contexto de ensino. E aí a gente pressupõe que, no final de cada uma dessas fases, vai surgir aí um produto final, ou um trabalho que eles vão apresentar, ou um texto que eles vão submeter. Obviamente, eles não fazem isso sozinhos, né? Eles são orientados o tempo todo. E o que a gente tem atualmente? A gente tem 4 professoras, 2 estão nesse projeto coletivo e 2 estão na parte do projeto individual. Eu não separei, por causa do tempo, a questão de quais seriam esses projetos, né? Mas acho que dá tempo de eu falar. Então, o projeto coletivo é um projeto sobre livros didáticos de português para hispanofalantes. A gente tem, então, 2 professoras atuando. O que elas fazem? Elas selecionam 2 livros. Dentro desses 2 livros, elas vão fazer uma comparação entre como é que cada um desses livros atua em determinados temas. Uma está trabalhando com compreensão escrita, como se trabalha a compreensão escrita em cada um desses livros, e uma outra trabalhando com gramática. Os livros que a gente está catalogando, na verdade, né, está no processo de começar de catalogar, de saber quais são esses livros e onde eles aparecem, mas um desses livros são 2 edições do livro Brasil Intercultural, que uma professora está trabalhando com essas 2 edições. O outro é um livro chamado Um Português Bem Brasileiro, que está sendo comparado com um outro chamado Queremos Falar Português. Esse segundo é um livro do próprio Uruguai, produzido no Uruguai, né? Os outros 2 projetos individuais, um é sobre uma experiência de turismo pedagógico que foi feito no âmbito do ensino, do contexto dessa professora, em 2019, 2020, um pouco antes da pandemia. E agora, nesse momento, essa professora está com um projeto de recuperar esses alunos que participaram dessa atividade de turismo pedagógico para recuperar a memória, o que ficou dessa experiência para eles, no caso da parte de português. O outro projeto é sobre sobre um contexto de ensino na fronteira com o Uruguai, numa cidade chamada Becha Unión, que faz fronteira com o Quaraí, e com uma cidade da Argentina. O contexto de fronteira no Uruguai ele é um pouco diferenciado para a maioria dos professores de português. Quer dizer, em geral, eles têm alunos mais motivados para aprender português, mas, no caso desse lugar, o que essa professora relata é que não existe isso. E aí o projeto dela é tentar entender qual é a relação
que esses alunos têm com o português nessa cidade, nessa escola, nessa cidade de Bechon-Lyon. Então, a gente tem então, essas 4 professoras. O que a gente espera é que o contato com a pesquisa vai virar uma certa chave, né? O que eu falei sobre essa questão deles não se entenderem como produtores, ter esse contato com a prática da pesquisa pode virar uma chave e gerar um efeito dominó, que vai de eles terem a sua consciência, né, como pesquisadores e como produtores de alguma coisa, terem consciência de agentes. Com isso, eles acabam se tornando mais autônomos e tendo mais autocrítica. Com essa autocrítica, isso pode, no fim, então, na ponta, ter algum impacto no ensino de português no Uruguai. Claro que a gente não pode abrigar todos os professores de português que tem no Uruguai no grupo, então a gente está com 4 professoras, mas a gente também aposta no efeito multiplicador, ou seja, essas professoras conhecem outros professores, têm contato com eles e elas levam, digamos, essa experiência também para outros. E, é claro, vai haver uma reciclagem, não é que elas vão ficar para sempre no grupo, né? Vai ter elas terminam a fase, terminam o ciclo, outras pessoas entram. Bom, esse é o estado atual. Como a colega que me antecedeu vai ter uma continuidade, então esse projeto vai passar para a próxima leitura, e aí a gente vai ver também, talvez esses resultados aí, no futuro, o que vai ter de resultado efetivo. É isso aqui, estão minhas principais referências. Muito obrigado.